E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Estou vindo com mais um vídeo aqui da nossa série Circuitos e Montagens. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer a montagem de uma carga eletrônica CC para até 10 amperes. Na verdade eu estou aproveitando aquele kit que eu comprei na China, até fiz um unboxing dele aqui no canal, da carga eletrônica para até 10 amperes. Eu utilizei a placa dele, o dissipador, os dois MOSFETs de potência. Fiz até o esquema dele aqui, ó, e fiz algumas alterações para conseguir um ajuste fino de corrente. Acrescentei uma fonte de alimentação e acrescentei um botão liga-desliga para ativar e desativar a saída da nossa carga eletrônica. Vou explicar rapidamente aqui o esquema para a gente ir para a bancada, né? Como sempre, para a gente ver ele montado e funcionando. Na entrada principal daquele jack de 12 volts nós temos um regulador 7805. Esse 7805 ele servia para a tensão de referência dos nossos comparadores de tensão e também para alimentar o voltímetro. Porém não estou utilizando uma DC5 para alimentar o voltímetro, vou explicar porquê. E apenas esse 7805, na verdade o 78M05, que é a versão SMD, ele serve apenas para fornecer a tensão de referência para os nossos comparadores de tensão. Além dessa fonte, para fornecer os 12 volts e o mais 5 que eu vou precisar para os outros circuitos que foram acrescentados, eu utilizei uma fonte de alimentação de um CD player que eu desmanchei. Eu tive que fazer algumas alterações nela porque ela fornecia só mais 5 mais 9, eu tive que modificar ela para fornecer mais 12 e mais 5, e até conseguir mais 20 nela. Aí eu tenho uma saída de mais 5 que vai ser alimentar o meu circuito de ligar e desligar a saída, daqui a pouco eu vou explicar ele. O mais 12 que vai ser inserido na entrada da plaquinha para alimentar esse conversor e o nosso ventilador, o cooler. E aí de mais 20, se eu não usar em nada, eu botei para alimentar o LED verde, indicador de power de ligado do equipamento. O coração do nosso circuito, ele é baseado no circuito integrado TLC 274, eu tenho o datasheet dele aqui. O TLC 274 ele é um circuito integrado que acondiciona 4 amplificadores operacionais dentro do seu mesmo invólucro. Como você pode ver aqui no datasheet dele, nós temos 4 saídas e 8 entradas, né? Cada amplificador operacional tem sua entrada e inversora na inversora. São 4 amplificadores operacionais no mesmo invólucro, sendo que o nosso circuito só utiliza 3 desses amplificadores, um não é utilizado. O que não é utilizado, no caso aqui, é o formado pela saída pino 8, entrada inversora pino 9, não inversora pino 10. Aí as entradas dela são aterradas para evitar interferência nas outras e ela fica isolada sem uso. Nosso primeiro amplificador operacional, um dos 3, né, que são utilizados, está na configuração de realimentação negativa. Como você pode ver, a saída é ligada à entrada inversora. Dessa forma a gente consegue controlar o ganho do amplificador operacional. Esse ganho, essa alteração é feita através desses dois potenciômetros aqui, o de 5K original, que é o de ajuste grosso, e de 1K que eu acrescentei para fazer o ajuste fino. Sendo que no circuito original esse resistor aqui era de 33K, eu alterei ele para 10K, fiz o cálculo para poder conseguir um ajuste fino que eu não estava conseguindo através desse potenciômetro que eu acrescentei aqui. E esse aqui é um tripode que vai para o mais 5, que é a tensão de referência, que faz o ajuste da saída da corrente total de saída. Então a gente colocando os dois potenciômetros aqui no máximo, a gente atua nesse aqui até conseguir os 10 amperes cravados na saída da nossa carga eletrônica. Sendo que a saída desse primeiro amplificador operacional, ele é injetado em outro amplificador operacional que está na configuração de realimentação positiva, porque a sua saída está sendo ligada à sua entrada através desse resistor aqui, a sua entrada não inversora. Dessa forma nós não fazemos alteração de ganho, o ganho aqui que está calculado ele vai se manter. Então ele vai comparar a tensão da entrada não inversora através desses dois resistores aqui, desse divisor de tensão aqui que está entre o mais 5 e o negativo. Então de acordo com a tensão, o ajuste foi feito aqui, que a tensão que entrar nessa entrada não inversora, ele vai comparar com a não inversora e vai
amplificar isso e injetar na sua saída. Então, de acordo com o que a gente regular nos nossos potenciômetros, ele vai detectar e vai polarizar diretamente o nosso transistor, que vai chavear e ligar o nosso cooler. Ele está configurado agora para disparar com 0,7 amperes. Então 700 miliamperes, ele estava disparando com 1 ampere. Eu que assisti um box aí, quando você ganhava 1 ampere disparava, ele agora está disparando com 0,7, ou seja, 700 miliamperes ele já está disparando. Essa mesma saída, por ter uma realimentação negativa, está sendo ligada à entrada inversora, ela vai direto para a entrada não inversora de outro amplificador operacional. No caso aqui, sem realimentação, ele é o malha aberta, chamado também de malha aberta, porque não tem nenhum tipo de realimentação, onde o ganho também não é controlado. A gente não pode controlar o ganho, ele é fixo. Então, de acordo com a tensão que for aplicada à entrada não inversora, ela vai comparar com o que está a tensão de referência que está na entrada não inversora. Dessa forma, quanto maior for a tensão de entrada inversora, maior será a nossa saída. Então ele vai polarizar os gates dos nossos MOSFETs. Então, quanto maior for a tensão nessa malha aqui, mais os nossos MOSFETs vão conduzir dessa forma. Ele vai pegar a corrente, ou seja, a entrada da tensão que você está testando, e vai jogar para o negativo, ou seja, como se fosse um curto. Ele vai aumentando o consumo entre esse ponto e o GND, de acordo com o que você ajustar lá em cima. O que você ajustar, o ajuste finto lá em cima, ele é amplificado 2 vezes e aplicado à entrada dos nossos gates dos MOSFETs. Ele utiliza 2 IRFP250. Esse MOSFET ele é para 200 volts e 30 amperes de corrente. Como a nossa carga vai trabalhar com até 10 amperes, então ele vai trabalhar tranquilamente. Então, nessa configuração, quanto mais tensão for aplicada aos gates dos nossos MOSFETs, mais corrente vai conduzir entre o dreno e o source, puxando mais corrente da fonte ou do circuito de controle que você quer testar. Então, qual foi a minha ideia? Eu peguei a saída e coloquei entre, você pode ver aqui, ó, pino central C1 vai para ali, ou seja, que é a entrada dos nossos MOSFETs. E peguei aqui a entrada da carga. Então só vai haver consumo de corrente, ou seja, teste de corrente da nossa fonte do nosso controle, quando os contatos do relé estiver acionado. Quando ele estiver aberto, não haverá consumo de corrente. Porque foi a minha ideia? Eu coloquei um botão liga e desliga entre os pinos bornes da fonte, para a gente ativar e desativar a saída mesmo com a nossa carga eletrônica ligada. Eu utilizei um 4013 que eu tinha sobrando aqui, achei ele e tive a ideia. Ele é um duplo flip-flop do tipo D. Então, dessa forma, com um único botão a gente consegue ligar e desligar o nosso relé. Nós temos aqui um relé, um LED indicador, botei um LED vermelho para indicar estado de ligado, tem um transistor chaveador do tipo PC308, resistor limitador de corrente. Ele é ligado à saída Q do nosso flip-flop. O flip-flop funciona da seguinte forma: alterna entre uma entrada e outra de acordo com o sinal de clock que é aplicado à sua entrada, que no caso aqui é o pino 3. Então, para que isso ocorra, o nosso set, o nosso reset tem que ser aterrado. Eu apenas aterrei o set e peguei um capacitor de 10 microfarads juntamente com o resistor de 1K e botei no pino de reset. Por quê? Para evitar que, ao ligar a nossa carga eletrônica, erroneamente o nosso flip-flop acione a saída Q1. Então, quando a gente ligar, que o circuito foi energizado, mais 5 entrar aqui, o nosso capacitor, lembra que assisti a aula de capacitor, eu expliquei, durante a carga ele deixa passar uma pequena corrente até que a carga seque e ele não passa mais corrente nenhuma. Então, quando a gente ligar o circuito, o capacitor vai permitir a passagem de corrente. Nesse ponto ele vai enviar um pulso alto para o nosso reset até ele se carregar, e daí depois que ele se carregar, o nosso reset é jogado para a terra. Dessa forma, eu garanto que ao ligar o circuito, a nossa saída Q1 vai estar 0, ou seja, vai estar em nível baixo. Só a saída Q2, que é negada, vai estar em nível alto. Se eu não colocasse isso aqui, aterrasse o
junto com o set, o nosso pino de reset. Quando eu ligar a carga eletrônica, corre o risco de vez em quando ele já acionar o relé e a saída já está ativa. Então, para evitar isso, eu coloquei esse circuito aqui. Então, quando eu ligar, o capacitor permite a passagem de nível alto para o reset até descarregar, depois ela passa para nível baixo. Então, estando a saída aqui, a segunda saída em nível alto, ele vai para a entrada D. Estando a entrada D em nível alto, quando eu der um pulso de clock aqui na entrada 3, ele automaticamente inverte, passa o nível alto para a saída Q1 e a nível baixo para a saída Q2, que depois vai para a entrada D. Tá dando para compreender? O clock foi muito fácil. Quando eu ligo o circuito, o nosso pino 3, que é o clock, ele vai a nível baixo e mantém nível baixo por causa do resistor R21. Nós temos aqui um capacitor térmico Faraday que funciona como anti-balsa, ou seja, para evitar os ruídos que o botão provoca. Então, ao clicar, dá um clique aqui no botão, o nosso pino 3 vai a nível alto. Quando eu soltar, ele volta ao nível, ele vai a nível baixo. Então isso aqui é como se fosse uma simulação de clock. Eu apertei, vai a nível alto, eu soltei e volta a nível baixo. Quando eu dou esse pulso, o nosso flip-flop muda as saídas. Se aqui tiver nível alto, passa para nível baixo. Se tiver nível baixo, passa para nível alto. Quando tiver nível alto, ele polariza a nossa base no transistor ligando o relé. Se tiver nível baixo, desliga o transistor desligando o nosso relé. Então, dessa forma, eu uso o mesmo botão para ligar e desligar o relé de chaveamento. Então, estando o relé aberto, caso a fonte esteja ligada aqui, uma fonte de alimentação ou circuito de controle, atenção, a minha outra sacada foi, eu liguei o voltímetro direto na saída do nossa carga eletrônica. Então, quando você ligar aqui a carga que você vai testar, ou seja, ligar o equipamento que você vai testar, o voltímetro já vai marcar essa tensão. Porém, mesmo que eu ajuste aqui a corrente, dispare o cooler e tudo, não haverá passagem de corrente, ou seja, consumo de corrente, enquanto eu não apertar o botão e o relé armar. Beleza? Já que eu expliquei rapidamente aqui na teoria o nosso circuito, vamos para a bancada para a gente ver isso na prática, né? Porque aí fica melhor para explicar para vocês. Bora lá para a bancada. Bom, pessoal, tô aqui na bancada, tá? Pra gente ver na prática tudo que a gente falou lá na teoria. Tô com o esquema aqui do lado. Eu fiz a basezinha de MDF de 6mm para prender o dissipador e a fonte. A fonte de alimentação, como eu falei, eu reaproveitei de um CD player de sucata que eu tinha. Eu só fiz alterações das tensões de saída. Então eu tenho aqui o mais 12. Deixa eu desencaixar aqui. O mais 12, que é para alimentação da placa e do cooler lá. Eu tenho um mais 5 para alimentação do voltímetro do amperímetro. E eu tenho outro mais 5 que é para alimentação da placa comutadora, como eu expliquei lá, que é para ativar e desativar através desse botão a nossa saída. No caso seria a entrada da carga, né, pelo relé. E o outro é que eu botei só para alimentar um LED, para não interferir no circuito lá. Explicando rapidamente aqui, de acordo com o que a gente falou na parte teórica, essa parte aqui que é do regulador, deixa eu só desencaixar aqui para mostrar para vocês, desencaixar o voltímetro. Ela tá aqui, o regulador, tá? O regulador de 7805. Eu mantive o jack de 12 volts original. Para começar, vocês se lembram que eu fiz um box desse equipamento aqui, né? Aqui no canal. Então eu só aproveitei o cooler, o dissipador e boa parte da placa, porque eu ia montar o equipamento, mas quando eu apreciei os dois MOSFET, que eu apreciei o dissipador, o cooler para fazer a montagem, mais demais componentes, ia sair mais caro do que eu comprar esse equipamento todo. Como eu disse a vocês, eu comprei na China, então ficou mais barato comprar ele inteiro e fazer a modificação que eu queria. Então eu fixei ele, furei, ó, tem dois parafusos aqui, ó,
Eu furei meu dissipador para poder parafusar, não sei se está dando para ver os parafusos ali dentro, e prendi ele aqui, que aí vai ficar condicionado numa caixinha de MDF que eu já fiz até as laterais, daí eu vou mostrar para vocês. O cooler vai ficar pro lado de fora. Eu inverti o cooler porque ele soprava para dentro e agora estou botando soprar para fora. Então ele vai puxar o ar por aqui e vai jogar para fora para esfriar os MOSFETs. Então voltando, tá aqui o regulador do 7805. Como eu disse, aquele 7805 que eu expliquei em teoria, tá agora tá só com tensão de referência para o nosso nossos comparadores lá de tensão. Tá ali nosso TCL 274, o tripote de ajuste fino da nossa corrente máxima que a fonte vai puxar, certo? As modificações que eu fiz, que eu falei, eu troquei um resistor de 33 por 10K para conseguir fazer um ajuste fino. Mudei um capacitor ali que não tava com SR muito bom, botei um discreto porque não tinha CMD. Eu ranquei aquele conector daqui, que tinha um verde aqui que era parafusado, eu tirei ele fora, soldei direto na placa, sendo que o negativo eu botei direto pro borne e o outro que é o positivo vai para o relé, certo? Vai para o relé e do relé vem para o borne da entrada da carga eletrônica. Só que o fio do voltímetro, tá vendo esse fio vermelho aqui, ó, ele vem direto para a entrada da carga. Assim, quando eu inserir a tensão da fonte aqui, o meu voltímetro já vai marcar essa tensão no voltímetro, ele já vai marcar, porém não vai fazer leitura da corrente até que eu acione o circuito de controle de entrada da carga. Ou seja, mesmo que eu muda o potenciômetro ali, eu não vou conseguir fazer sugar a carga nenhuma porque o relé vai estar desligado. Eu modifiquei aqui, ó. Eu vou utilizar, como eu disse, um tripote de 5K e um de 1K. Eu não tenho aqui em estoque, tá no meu controle que eu tenho, mas eu procurei, não achei. Eu só achei esse deslizante aqui de 1.2. Testar o circuito e mostrar para vocês. Eu vou utilizar esse aqui. Ele não tá muito legal, mas dá para mostrar para vocês. Eu vou sair para comprar ainda os dois potenciômetros. Então, temporariamente esses dois aqui, depois que eu comprar os novos, eu vou trocar. Então, esse aqui de ajuste grosso é de 5K e o ajuste fino vai ser de 1K, tá bom? Eu coloquei, como eu disse, um LED verde para indicador power, um LED vermelho para indicar de carga ativa. E tá aqui nosso voltímetro. Eu soldei direto na placa ali. E aqui a nossa alimentação do nosso voltímetro. Então deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês o botão de power. Já aproveitei o que vinha na própria placa, na própria fonte ali, já estava preso, eu usei. Então tá, ele já tá ligado, voltímetro 0, amperímetro 0. Aqui é o nosso botão de ativação. Se eu aperto uma vez, ativa, tá vendo? Aperto outra vez, desliga. Tá vendo o relé atracando? Uma vez liga, outra vez desliga. O circuito que eu expliquei, esse circuito de liga e desliga é feito através de um flip-flop do 4013. Ele tá nessa placa aqui, tá vendo ele aqui, ó, condicionado juntamente com o relé de 5 volts para 15 amperes. São todos os drives de controle, o LED de controle. Então aperto uma vez, eu ligo, aperto outra vez, eu desligo. Eu vou desligar a carga eletrônica, tá vendo? E vou ligar novamente, você vai ver que ele não vai acionar a nossa carga, tá vendo? Vou desligar novamente, vou ligar. Aquilo foi o que eu expliquei, ó, na parte teórica. Por causa desse capacitor aqui, CC da Faraday, ele dá um pulso no reset, fazendo com que o nosso Q1 fique em nível baixo. Assim o nosso relé nunca vai ser energizado quando a gente ligar a carga eletrônica. Sem isso aqui, quando eu ligasse aqui, ó, ele já ia acionar. Então agora ele só aciona quando eu aperto o botão. Peraí que eu disse foi desligar. Então ele só aciona quando eu aperto o botão de acionamento da carga. Então, deixa eu só botar aqui a minha fonte de bancada. Deixa eu pegar aqui as garras jacarés. Vou ligar minha fonte de bancada. É aquela que eu ensinei aqui a montar no canal.
Vou deixar ali, botar a tensão para 12 volts, tá 12,4 ali. E eu vou ligar aqui no fundo dos bornes, tá? Ok? Positivo no positivo, negativo no negativo. E aí você vai ver que já tenho marcado aqui 12,5 volts da tensão da fonte. Vou começar pelo ajuste fino, tá bom? Eu vou mexer aqui, ó. Tá vendo? Disparou o cooler. Porém, não há consumo de corrente. Por que não há consumo de corrente? Porque a nossa carga não está acionada. A minha ideia era justamente essa. Eu consigo ver a tensão, mesmo a fonte estando ligada na entrada da carga. Deixa eu botar isso atrás aqui, ó. Mesmo que eu esteja com a tensão ligada aqui na carga eletrônica, eu consigo ler a tensão, mas enquanto eu não acionar a nossa carga, eu não consigo medir, botar carga nenhuma. Então vamos ajustar aqui, faz um ajuste fino, ó. Só que não tá muito legal o ajuste fino, porque esse potenciômetro aqui não tá legal, tá? Então é só temporário até eu comprar o outro e trocar de 1K. 200, 0,8 amperes, tá vendo que eu consigo? Ó, 100 miliamperes, 150. O potenciômetro não ajuda. 180, 240, 400 miliamperes. Se tivesse com potenciômetro novo de 1K, eu ia conseguir fazer mais precisamente esse ajuste aqui, mas eu não tô conseguindo. Aí, 500 miliamperes, tá vendo? Tá consumindo 500 miliamperes. Os MOSFET estão aquecendo um pouco lá, só que eu programei, eu fiz o cálculo lá dos resistores para ele disparar quando atingir 700 miliamperes. Então, 500, quando chegar a 700 aqui ele dispara, tá vendo? 700 miliamperes ele dispara. O potenciômetro tá ruim demais aqui, ó. Você vê que ele fica alterando, ó. O potenciômetro tá ruim. 800, 1 ampere. Ele não consegue manter, porque o potenciômetro tá mal. Então agora 1.2, 1.6. Ajuste fino eu consigo consumir até 2 amperes da minha fonte. Então vou diminuir o ajuste fino. E agora vou atuar no ajuste grosso, ó. Olha como ele vai subindo rápido, ó. Dois amperes, 2.4. Eu quero botar 3 amperes, tá 2.8 e agora eu vou atuar no fino até conseguir 3 amperes de consumo. O potenciômetro não ajuda, velho. Eu peço desculpa a vocês aí, mas eu não tinha mesmo aqui. Eu queria apresentar para vocês o negócio funcionando direitinho, mas com esse potenciômetro aqui eu não consigo. Então bora. Ajuste grosso. Dois, 3 amperes, 3,6, 4 amperes. Você lembra vocês que aquela quando eu montei a fonte de bancada que botei aqui no canal, falei que a fonte era para 5 amperes, lembra? Pois é, aquela fontezinha preta, já estou consumindo 4 amperes dela. Deixa eu pegar aqui do lado, ó, dos tripods, ele tá um pouco quente, ó. Mas como o cooler é muito forte, então é muito difícil, você não consegue aquecer isso aqui direito, porque o cooler dá conta do recado. Aí eu vou subindo aqui, ó, 4. Vai chegar a hora que a fonte desarmou. Pronto, a fonte desarmou. Por quê? Não dá os 5 amperes todo, por causa dos componentes internos, há perdas. Então dá 4,6 mais ou menos amperes, a fonte já entra na proteção e desarma. Então tá pronta, deixa eu desligar aqui. Tá pronta, ficou como eu queria, tá? Só não tá perfeito por causa desse potenciômetro que não tá ajudando. Uma coisa que eu achei que eu não gostei, eu fiz até porque ajudar, ó, se tirar aqui, ó, tá vendo? Eu fiz uma barra de pinos, ó, aquelas que a gente usa para montagem robótica. Então eu vou tirar ela e vou soldar os fios direto. Eu fiz aqui só enquanto eu tava no protótipo para trabalhar. Então eu só queria mostrar para vocês na prática o circuito funcionando.
as alterações que eu fiz no módulo. Então, para mim, foi bom porque eu iria montar de qualquer forma, então saiu mais barato comprar esse módulo pronto do que comprar os componentes para montar. O cooler é caro, o dissipador é caro, os MOSFETs que é de alta corrente são caros. Então para mim saiu mais barato comprar isso e fazer as alterações que eu queria. Botei a fonte que eu queria, botei o circuito de ativar ou desativar como eu queria. Então tá pronto, tá funcionando, vocês estão vendo aí, tá funcionando. O ajuste fino, ajuste grosso como eu queria, porém não tá perfeito por causa do potenciômetro que é ruim. Tá aqui, só como eu disse, é só o protótipo. Eu vou sair amanhã para comprar os dois potenciômetros para trocar, botar dois novos de 5K e de 1K para o circuito funcionar redondinho. E aí a carga, eu consigo visualizar a tensão da fonte. Porém, eu não consigo, enquanto eu não ativar a saída, eu não consigo consumir corrente nenhuma. Aí ó, tá no máximo ali que seria 2 amperes. Então quando eu ativar a saída, você vê que ele até disparou, né? O cooler, ó. Vou tirar de novo, ó. Caiu, tá vendo? Aí quando eu ativo, ele consome os 2 amperes, porque o potenciômetro de ajuste fino tá no máximo. E o cooler, o comparador detecta que ele está consumindo corrente e já dispara o nosso cooler. Eu vou desativar de novo a saída. Ele diminui a rotação. E aí quando ativando de novo, ele volta a consumir corrente, que é a função dele, de carga eletrônica. E dispara o cooler. Se eu mostrar para vocês aqui a caixinha dele que eu fiz, deixa eu desligar aqui, desligar a fonte. Eu botei, como eu disse, numa base de MDF de 6 milímetros. Isso aqui não sabe, eu trabalho com marcenarias. Aí eu fiz uma lateral aqui, não sei se aqui, fiz a frente, ó. A frente já tá aqui. Aqui vai ficar o botão de ativar e desativar a saída. Aqui vai ficar o LED vermelho, indicador de saída ativa. Aqui vão ficar os dois bornes, esses dois aqui, vermelho e preto, vão ficar aqui. E aqui vão ficar os dois potenciômetros. Óbvio que eu vou ter que aumentar mais o buraco para prender eles, mas eu vou deixar para prender quando eu comprar eles, para saber qual o diâmetro da porca deles para poder furar, ok? Então aqui vai ficar a chave liga e desliga. Nessa, deixa eu tirar aqui. Aqui vai ficar o voltímetro e o amperímetro. E aqui vai ficar o nosso LED de power, ok? Então eu vou prender a placazinha ali. Vou começar a fechar o fechamento da caixa, pois eu estou conseguindo aqui, só para mostrar para vocês. A frente vai ficar assim. A parte de trás também já está pronta aqui. Eu fiz o corte no local onde vai ficar o cooler e fiz o furo onde vai sair o fio de liga e desliga, certo? E aqui nas duas laterais vai ficar, deixa eu ver, assim. As duas laterais já estão prontas também. Eu vou colar. E aqui já fiz os furos, ó, para entrada de ar. Dos dois lados tem furos, que é para permitir a passagem de ar. E como eu falei, vai entrar o ar por aqui e vai sair lá atrás no cooler. Então tem que ter abertura aqui para o ar entrar e circular por dentro. Ao mesmo tempo que já entra refrigerando a fonte de alimentação, refrigerando tudo por dentro e refrigera o dissipador. Então vou finalizando essa parte prática daqui de bancada, onde a gente comprovou o funcionamento da carga eletrônica, do circuito de comutação e dos potenciômetros de ajuste fino e grosso, sendo que, como eu disse, isso aqui é temporário, é só para testar. Vai ser colocado 2 potenciômetros novos e vai ser retirado também isso aqui para retirar o mau contato que está na placa. Então vou finalizando essa parte por aqui, e posterior, quando tiver tudo pontado, tudo colado, pintado bonitinho, eu mostro para vocês o resultado final. E a gente faz mais um teste com ela toda bonitinha, toda montada, para você ver como ficou bacana.
Beleza? Então depois a gente volta para finalizar. Bom pessoal, tá pronto aqui a carga eletrônica. Vou mostrar para vocês o vídeo final. A caixinha já tá pronta, fiz a caixinha de MDF como eu falei, já tá pintadinha. Tá aqui a parte de trás, a entrada de força, o cooler de refrigeração, aqui as entradas de ar, do lado de cá a mesma coisa. Tá aqui a frente dela. Como eu disse, eu tive que fazer o circuito interno, tá praticamente dessa altura aqui, ficou daqui para cima oco, mas eu precisei fazer dessa altura para poder acondicionar todos os todas as peças que eu utilizar na frente da nossa carga, né? O voltímetro, o botão de power, LED, os dois botões de dois potenciômetros de ajuste, o botão de ativar e desativar a nossa entrada de carga, aqui os dois bornes de entrada, beleza? Aí eu comprei já os dois potenciômetros que eu falei a vocês, o de 5K e o de 1K, o de 5K para ajuste grosso e o de 1K para ajuste fino. O ajuste fino ele vai de 0 a 2 amperes e o ajuste grosso vai de 0 a 10 amperes. E aqui nós temos o botão de ativar e desativar a nossa saída, e aqui nós temos a entrada positiva e a entrada negativa. Aqui a gente liga a nossa carga. Eu vou ligar aqui a nossa... Vou ligar aqui a fonte bancada, vou ajustar a tensão para 20 volts. 20 volts a saída. Eu vou tirar aqui para poder encaixar a garra no borne, fica mais fácil. Vou ligar aqui o negativo e vou ligar o positivo da nossa fonte de bancada. Dificuldade. Pronto. O nosso voltímetro aqui já marca a tensão da fonte, justamente como eu previ o circuito. Só que nós temos nenhum consumo de corrente da nossa entrada, certo? Então, se a gente ajustar aqui o ajuste fino, ele vai disparar o cooler lá atrás, porém vai continuar sem consumir corrente nenhuma, porque nós temos que ativar a nossa carga, a nossa entrada, a nossa carga, apertando o botão on e off. Apertei o botão off, ó, o relé atracou lá dentro, o LED aqui acendeu, está ativo. Aí agora eu consigo consumir corrente, ó. 40 miliamperes, 50 miliamperes, 60 miliamperes. Viu com o potenciômetro ficou novo, ficou bem melhor. 70, 80, 90, 100 miliamperes. Você vê que a tensão da fonte dá uma caidinha. 120, 160, 170, vai de 10 em 10 miliamperes. 200 miliamperes. Aí vai de 10 em 10, 300 miliamperes, 400, 450, 400, 500 miliamperes. Lembrando que eu botei para ativar aqui o cooler de refrigeração entre 600 e 700 miliamperes, tá? Então 600 já ativou o cooler, 700, 800 e vai até o total de 2 amperes. Tirar aqui o ajuste fino. O ajuste grosso também vai de 0 a 10 amperes, só que, como diz o próprio nome, diz, é um ajuste grosso, ele já vai saltando de 100 em 100. Aí você não consegue ter o controle fino do consumo da corrente. (800), 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 4
4 amperes. Aí a fonte desarma porque já deu sobrecorrente nela, então tem que diminuir, que é para ela armar novamente. Beleza? Então tá aí, tá pronto mais um vídeo aqui da nossa série Circuitos e Montagens, onde eu ensinei a montar uma carga eletrônica de corrente constante de até 10 amperes com ajuste fino e grosso, que vai de ajuste fino de 0 a 2 e ajuste grosso de 0 a 10 amperes, e com ativação via botão. Você pode fazer o ajuste da corrente que você quer e aí você ativa o consumo. Um botão ativa, mesmo botão você ativa e desativa o consumo da carga eletrônica. Beleza? Então tá pronta. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Um grande abraço a todos aí e até o nosso próximo vídeo.